Bom dia, meus irmãos, a todos vocês. Mais uma vez eu venho por meio deste canal falar da palavra do Senhor para todos vocês. Sempre falei nas minhas lives que o intuito dessas lives é de ensinar para você a palavra de Deus. Ensinar para você. E mais uma vez estou aqui, Deus me incomodou esta madrugada e me acordou para mim estar falando, para mim falar da palavra dele, para mim estar relatando para vocês a verdade. Assim como um dia alguém relatou a palavra dele para mim, assim também neste momento, ele me acordou para mim estar falando para você da palavra dele. Então, depois da pregação, eu vou estar orando para você. Então, prepara aí seu copo com água. Se você tem parentes que está internado no hospital, que mora distante de você, que não ouviu ou que não dá para ouvir essa live, pega aí uma peça de roupa, ou seja lá o que for. Pega que depois da pregação da palavra, depois do ensinamento dessa palavra, eu vou estar orando, vou estar abençoando e consagrando a água, o que você tiver aí, e você vai levar, até essa pessoa que está doente, que está passando por uma aflição, e crendo você, Deus irá honrar, Deus irá libertar esta pessoa. Amém, meus irmãos? Então, vamos para a palavra aqui. A palavra de hoje está em 1ª Epístola de João, capítulo 3. Nas minhas lives anteriores, eu tenho falado, a respeito quem são os filhos de Deus, Quem que é filho de Deus? E a palavra de Deus ela é muito clara, Ela nos relata tudo. Isso aqui é um GPS, isso aqui é deixado por Deus para que a gente não venha se perder, para que ninguém venha nos enganar. E aqui fala claramente, Se você pegar a sua Bíblia, seja lá qual for, Bíblia católica, evangélica, não importa, tem os mesmos significados, muda algumas frases, certo? Mas se você pegar aí a Bíblia de vocês, na 1ª Epístola de João, capítulo 3, vai dizer assim, tem Bíblia que fala, que a minha está dizendo assim, os filhos de Deus, ou seja, os procedentes, as atitudes, como que o filho de Deus tem que andar, certo? Só que nas outras Bíblias editoras, se não me engano, a editora de Maria e outras também, diz assim, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Relata. Deus ele nos mostra, a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Está aqui. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver claramente que vai estar escrito isso aí. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que está dizendo aqui. Mas vamos lá, tá? Estou dando um tempinho aqui para que você pegue sua água aí, pegue o que você tem aí na mão para poder nós orarmos. E depois você vai tomar da água, vou apresentar a sua mão e aonde estiver a dor, aonde estiver a enfermidade, você crendo, Deus vai honrar você. Amém? Vamos lá? Diz assim na palavra do Senhor, em 1ª Epístola de João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece,
porque não conheceu a ele. Olha o que diz essa palavra. O João, né, está falando assim, vê com que grande amor, né, Deus tem nos concedido de nós sermos chamados filho dele, filho de Deus. Aí ele diz, por isso que o mundo nos rodeia, por isso que o mundo não nos conhece. Certo? Se você anda conforme o mundo não vai questionar algo de você, porque você é dele. Mas se você é contrário às coisas desse mundo, aí as pessoas do mundo vão te odiar. Continuando. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele quem? Cristo, se manifestar, ou seja, aparecer, voltar de novo, seremos semelhante a ele. Vocês estão vendo? Porque assim como o veremos. Olha que palavra. Essa é a promessa que Deus tem para nós, ó. Essa é a promessa. Continuando. E qualquer, ou seja, e aquele ou aquela que nele tem esta esperança, ou seja, tu tem esperança de morar na glória com Deus, de alcançar a salvação? Você tem esperança? Olha o que diz aqui, ó. Aquele ou aquela que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha o que diz essa palavra. O que é se purificar? Abandonar o pecado, largar o mundo, as coisas carnais, irmão. Purificar, mas como que eu me purifico? Alguém pode me perguntar assim, mas como que eu vou me purificar? Aqui são essas palavras. A obediência a essas palavras é que torna você puro, limpo diante de Deus. É isso aí. Continuando. Qualquer, ou seja, aquele ou aquela que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Aquele ou aquela que pratica o pecado, pratica a iniquidade. Está fora dos princípios de Deus. Está fora. Aí diz, ó. E bem sabeis que ele se manifestou, ele quem? Jesus Cristo, se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Por que eu sempre falo de Cristo? Por que eu sempre falo para você? Gente, é Jesus Cristo, procura estar obedecendo a Ele, estar na presença dEle. Porque Jesus Cristo está vivo, gente. Está sentado à direita de Deus. E é Ele que vai nos salvar. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. E diz a palavra de Deus. Então, a obediência a essas palavras nos torna nós limpos diante de Deus, nos purifica dos nossos erros, das nossas falhas. Continuando, eu vou refrisar esse 5 que diz assim, ó, e também saber que ele se manifestou, ele quem? Jesus, para tirar os nossos pecados. Como que ele não tira os nossos pecados? A obediência é isso aqui, irmão. E nele não há pecado, em Jesus Cristo não há pecado. Continuando, ó.
Qualquer que permanece nele, nele quem? Em Cristo, qualquer que permanece nele, não vive pecando, não vive na prática de pecado, do erro. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conhece. Se você anda errado, meu irmão, se você vive uma vida errada conforme o mundo te orienta, você não viu a Ele. Jamais você nem vai conseguir ver a Deus. É o que diz a palavra. Você acha, diz que conhece e vive uma vida errada, você não conhece. Ou tu acha que a Bíblia está dizendo mentira? É em vão essas palavras. Continuando, filhinhos, olha o que João diz, filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se você faz a coisa certa, pratica o que é certo, você está andando corretamente, porque Deus ele é justo, ele anda correto. Continuando, quem pratica o pecado é do diabo. Olha o que diz a palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Diz aqui, ó, quem pratica o pecado é do diabo. Então, se você acha que é filho de Deus e vive uma vida errada, vive na prática do pecado, agora você está sendo alertado, irmão. Você pertence, não é a Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado pertencem ao diabo. Está aqui, ó. E diz, ó, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso que Cristo veio, irmão, e deixou essas palavras, ó. Para que a gente saia das mãos do diabo. Então, se você está andando uma vida errada, você sabe. Procura, se converta a Cristo. Se converta a esta palavra. Para que Deus venha te salvar, te dar a vida e te chamar de filho, fazer com que você se torne filho dele. Se converta, mas como que é se converter? Quando você... Vou dar um exemplo do carro. Se você tem um carro que ele funciona a gasolina, você tem que converter ele a gás. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o motor do carro inteiro. Em vez de ele andar a gasolina, agora você vai fazer com que ele ande só a gás. É um exemplo. Então, se você está andando uma vida mundana, se converta, rapaz, larga essa vida do mundo e procura viver uma vida com Cristo, conforme essa palavra. Enquanto há tempo para você. Continuando, para chegarmos num lugar que eu quero chegar, ó. Qualquer, ou seja, aquele ou aquela que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Não vive no erro, não vive praticando as coisas erradas. Porque a sua semente, ou seja, o Espírito de Deus, permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Não pode viver pecando. Porque ele nasceu de Deus e o Espírito de Deus que está nele não permite que ele faça isso. Continuando. Nisto, ó, são manifestos, ou seja, nisso você vai ver a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Eu, antes de me converter ao Senhor Jesus Cristo, eu fui ler isso aqui, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Peraí, mas existe? Eu falava assim, existe isso? Eu comecei a ler isso aqui.
E fiz uma comparação, que vida que eu estava vivendo, se eu estava andando conforme aos filhos de Deus, como diz aqui, ou se eu estava andando conforme aos filhos do diabo. E eu fui ver que eu estava sendo filho do diabo. E aí eu disse, não, a partir de hoje tem que mudar a minha vida. Eu estou achando que estou sendo filho de Deus, eu estou sendo filho do capeta. Então, esta palavra é para você mudar o seu contexto, largar a sua vida mundana e viver para Deus. Aqui está a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo, gente. Essa história de dizer que todo mundo é filho de Deus, isso é hipocrisia. Não é assim, não é isso que Deus diz. Continuando, ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer, ou seja, aquele que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, qualquer, ou seja, aquele que pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, diz a palavra. Se você não anda corretamente e não ama a seu irmão, ao seu próximo, independente do que ele faça com você, você tem que amar ele. Se você não amar, você não é de Deus. Está aqui. Continuando, ó. Porque esta é a mensagem, ó. Esta foi a mensagem, esta foi o ensinamento, a palavra que Jesus Cristo nos deu desde o princípio lá, ó. Quer ver? Que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Jesus Cristo deixou desde o princípio que você tem que amar o seu irmão, independente do que ele faça com você. Você tem que amar ele. Continuando, ó. Ele diz, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Caim e Abel. Caim, que era do maligno. Depois eu vou contar a história de Caim para vocês. E matou a seu irmão, Abel. Diz assim, ó. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. E a do seu irmão era justa. Ele não suportou ver o irmão fazer o que é certo. E aí quando você faz o que é certo, Deus agrada de você. Deus lhe elogia como elogiou Abel. O outro ficou enfurecido e foi lá e matou o irmão. Continuando, para chegarmos num ponto aqui, que eu vou falar para você o que Deus acha de você. Você que odeia seu irmão. Você que não suporta nem olhar para a cara do seu irmão, daquele que te ofendeu. O que Deus acha de você? Eu vou te mostrar aqui. Para que a partir de hoje tu possa tomar uma vida, um rumo diferente. Não, eu não posso fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, mas o que Deus me manda fazer. Olha o que diz aqui, ó. Porque esta mensagem que vi dele, não, versículo 12, ó. Porque as suas obras eram más, né? E do seu irmão era justa. O 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Tu acha que é fácil viver uma vida de filho de Deus? Tu acha que é fácil viver uma vida de filho de Deus? Não é não, meu irmão. Porque você está vivendo em um mundo o qual as pessoas te odeiam. Não suporta nem olhar para sua cara. Porque você não vive mais para esse mundo. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Você está morando em um lugar estranho. Não é fácil ser de Deus. Mas aí a opção de escolher é tua. De alcançar a glória, a nova Jerusalém que está por vir. Ou permanecer na vida que tu está e ir para o inferno. Continuando, ó. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Aqueles que praticam essas palavras já passou da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, tá vendo? Se você ama o teu irmão, uns aos outros, você já passou da morte para a vida. Se você cumpre com essa palavra,
Você já se tornou filho de Deus. Continuando, ó. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Se você não ama o seu próximo, o seu irmão, você ainda continua morto diante de Deus. Você é uma pessoa morta. O 15. Qualquer, ou seja, aquele ou aquela que odeia ou aborrece a seu irmão é assassino. É um homicida, é um assassino. Você que está me ouvindo, que tem rixa, ou seja, você que teve uma contenda com seu irmão e não fala com ele, é intrigado dele, não suporta nem olhar para a cara dele. E tu vai na igreja todo domingo, vai ouvir a palavra. Meu irmão, acorda. A palavra de Deus diz, se você não amar o seu próximo, o seu irmão, você diante dele, você é um assassino ou uma assassina. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz aqui. Ó. Ou você se submete a estas palavras, ou você continua na vida que você está. Mas para que você não seja enganado. Eu estou lhe alertando, estou falando para você a verdade, a qual nenhum outro pode dizer que já não falou isso para você. Mas eu estou te falando. Aquele ou aquela que não ama seu irmão é um assassino, diz a palavra de Deus. Ó. E vocês sabeis que ele... E vocês sabeis que nenhum assassino tem permanente nele a vida eterna. Não tem. Uma pessoa que não ama seu irmão, que odeia seu irmão, Deus não tem pacto com ele, Deus não tem interesse nele, meu irmão. Tu tem que passar a amar o seu próximo, o seu irmão, se você quiser alguma coisa de Deus. Continuando. Conhecemos o amor, ou seja, Deus, nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha esta palavra. Se Deus deu o Filho dele por amor a nós, ele diz que é um dever. Devemos, quer dizer, dever. Você sabe o que é um dever? Quando você ia para a escola e a professora deixava um dever para você fazer em casa, você tinha que fazer. É um dever seu de cumprir com isso. Então, é um dever nosso, meu irmão, minha irmã, de amarmos aos nossos irmãos. Amar. E eu ou você não podemos ser, né, hipócrita de achar que fazendo o que eu bem entender, eu estou fazendo o que Deus manda. Não, irmão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ele disse, vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Se vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando, então eu não sou o seu Senhor. Traduzindo para você. Amém? Então fica aí esta palavra desta manhã para vocês refletir a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Está aqui na Bíblia. Ó. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Você vai abrir a Bíblia lá, você vai ver os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então compare-se. Em quem que você está sendo comparado aqui, está sendo igualado? Se é os filhos de Deus ou os filhos do diabo. Está aqui a palavra do Senhor. Então,
Fica aí esta mensagem nesta manhã para você vir refletir a vida que você está vivendo, o que você está fazendo. Se você receber essa palavra e praticá-la, Deus muda a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Amém? E você que ouviu e creu nesta palavra, vamos orar agora. Pega aí a sua garrafinha com água, o que você tiver aí na mão, para levar lá no hospital, para o seu parente que está doente, aí, seja lá o que for, o lencinho. Vamos apresentar a Deus agora, vamos orar, para Deus vir honrar, em nome de Jesus. Amém? Levanta aí o teu copo com água, o lencinho, seja o que for, ou a tua mão mesmo. Levanta a tua mão. Não tenha vergonha não. Levanta a tua mão e aponte para mim aqui, ó. Isso. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, Pai. Meu Pai, a tua palavra diz que tudo que pedíssemos a ti, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nos concedia, Pai. Há muitos por aí, meu Deus, que vem pedindo, que vem clamando algo a ti e não tem concedido, meu Pai. E não tem concedido. Meu Pai, neste momento, meu Pai, eu venho a ti, eu imploro, eu rogo a ti, meu Pai, em favor, Senhor, dessas vidas que neste momento se encontra aí, meu Pai, em suas casas, em seu lar ou no hospital, não sei aonde estiver, meu Pai, o Senhor sabe. E que neste momento, meu Pai, está orando junto comigo, porque crê que o Senhor me ungiu, que o Senhor me chamou para anunciar a tua palavra. Então, meu Pai, eu te peço agora, unge essas mãos, esta água, este lenço. Meu Pai, aonde, Senhor, for tocado este lenço, esta mão, meu Pai, que venha haver, Senhor, uma cura extraordinária. E aqueles, meu Pai, que beber da água ao qual o Senhor está segurando aí nas suas mãos, meu Deus, que seja qual for a doença, a enfermidade, meu Deus, que venha a ser curado, que venha a ser liberto, em o nome do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, toca na vida de cada um deles. Consagra esta água. Consagra, Senhor, esta mão. Consagra, Senhor, este lenço. E aonde for tocado, que venha receber a vida. E vida com abundância. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo e eu consagro para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digo amém, meu irmão, e glória a Deus. Então você que pegou a água, tome da água aí agora. Você que pegou o objeto para levar para o seu parente, o seu familiar no hospital, leve. E se você quer fazer a prova, né? Se Deus nos ouviu, pergunta para Deus aí. Se o que eu estou falando aqui é mentira, pergunta para Ele e Ele vai te dizer. Ele vai te falar. Amém, meus irmãos? E dê também seu testemunho. Compartilhe com os seus irmãos, seus parentes, este vídeo. E se inscreva no YouTube lá, nos ajude a mantermos esse canal. Amém? Esse canal está lá no YouTube também, esses vídeos eu posto lá. O canal é pr.evanildo Silva. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, que Deus abençoe e tenha um ótimo dia a todos vocês.